Graça, saúde e paz. Boa noite para todos, para a família IBNC, para você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, você que está participando deste culto juntamente conosco, a você que através do YouTube está também participando do culto da Igreja Batista Nacional em Coqueiral. Eu sou o pastor Geibson, pastor da igreja, e quero externar aqui a minha alegria de ter você conosco, participando desta programação. E acredite, Deus, ele tem uma palavra para você. Prepara o teu coração, porque Deus, ele quer te abençoar ainda mais com a palavra que ele tem para a sua vida. Eu quero, nesse momento também, aproveitar e mandar um abraço para a família do senhor José Edson, a sua esposa Virgínia, a sua filha Claudinete, que juntamente com ele está assistindo o culto. Um abraço também para Lázaro, o esposo de Elisângela, Marconi, esposo de Elisama, e toda a família da Elisama e da Elisângela que eles têm assistido e têm participado dos cultos juntamente conosco. Quero mandar um abraço também para o seu Manuel e a nossa irmã Vera e dizer que nós estamos com muita saudade. Um abraço para a sua filha que tem assistido o culto conosco, né? Um abraço para Tonho, o bonitão de Gilda, o esposo da diaconisa Gilda, né? Um abraço aí, Vitonho. Outro abraço também para o esposo de Dorinha, que ela carinhosamente chama de Nego. Então, Nego, um abraço para você, viu? Deus abençoe e não saiam daí. Nós temos uma programação especial e, nesse momento, eu passo a oportunidade para o diácono Wendel. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Primeiro, deixar claro para os irmãos que os irmãos estão percebendo uma dinâmica diferente do culto, né? É porque hoje nós estamos fazendo, devido a alguns impedimentos de realizarmos na igreja, né? Estamos fazendo por videoconferência, né? Mas aprove a Deus que está nos capacitando para que a gente possa, nesse momento difícil, né? De quarentena, e a palavra do Senhor chegue, né, aos seus lares. Então os irmãos fiquem orando para que possa dar tudo certo. Amém? Nesse momento eu convido os irmãos, né, para que nós possamos fazer uma oração inicial e iniciarmos o culto, né, em nome de Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos concede. E mesmo distante que estamos agora, mas sabemos que, mesmo distante, ó Pai, a Tua palavra, ela continua, ó Deus, a entrar nos nossos corações, a acalmar nossos ânimos. Sabemos que são tempos difíceis, mas nós temos a certeza, ó Pai, e pelo fato de seguirmos, pelo fato de estarmos aos pés da cruz, nós sabemos que vamos passar por esse momento difícil e vamos nos tornar muito mais fortes e firmes, né, no Evangelho. Abençoa o culto desta noite, culto de missões, que o Senhor nos capacite, nos orientando, e traz, ó Deus, essa noite uma palavra para a Tua igreja. Essa é a oração que te fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Bom, nesse momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, né, no livro de Salmos, capítulo 96. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Os irmãos abram suas Bíblias, Salmo 96, do 8 ao 10. Eu também, à medida que estiver lendo, os irmãos também poderão ler pela tela, se assim quiserem. Assim diz a leitura: Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Amém? Nesse momento, nós, dando continuidade aqui à nossa programação, como é noite, né, de missões, culto de missões, nós
convidamos nesse momento para uma participação especial o missionário Alci. Ele vai fazer uma oração, ele vai ter o seu momento, né, missionário nesse momento. Então, o irmão Alci, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Esta noite vamos orar pelos missionários que estão no campo. Sabemos de suas dificuldades, mas também sabemos que o Senhor ele está suprindo todas as suas necessidades. Também nesse momento eu quero orar pela igreja que envia missionários, pela igreja que colabora, pela igreja que ora, que esse é o nosso dever de orar. Amém? Pai, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos teu santo nome esta noite, Senhor, e te rendemos graça porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, neste momento eu quero te pedir, Senhor, por cada missionário, Senhor, que esteja aqui no Brasil, que esteja em qualquer lugar do mundo, Senhor. Homens e mulheres que têm deixado, Pai, casas, parentes, todos os seus familiares para trás, para seguir o teu ídolo, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós não sabemos, Pai, o que está acontecendo pelo mundo afora, Pai. Mas o Senhor tem visto tudo, Senhor. Que nesse exato momento, Pai, o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor no coração, toda a depressão, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, vai cuidando da sua saúde mental, vai cuidando, Pai, da sua saúde espiritual, meu Deus. Ó Pai, não permita, meu Deus, que eles venham questionar, Senhor, o seu chamado por conta das dificuldades, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus também eu te peço pela igreja, Pai, a igreja que tem orado pelos teus filhos, Senhor, a igreja que tem, Senhor, enviado, Senhor, a igreja, Pai, que está mantendo, Pai, os teus filhos no campo, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nunca falte, Senhor, mantimento, Senhor, para os teus filhos do outro lado do mundo, seja lá no sertão, seja no agreste, seja na região metropolitana, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu também te peço, Pai, pelo pastor Crispim, Senhor, pela missionária Beth, que está ali naquele campo, Senhor, de Belo Jardim, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa estar cuidando deles, meu Deus, que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre a cabeça deles, Pai. Ó Deus, no momento de tristeza e angústia, meu Deus, se revela a ele, Pai, com o gesto, com a tua palavra, Senhor, com a brisa, Senhor, com o vento, com o terremoto, seja lá com quem for, Senhor, mas que eles possam estar certo, Pai, que enviou, quem colocou o Senhor aí nesta cidade foi Ti, Pai. Ó Deus, eu te peço também pelo missionário André, que está lá naquela tribo, Senhor, que tem passado também por momentos de dificuldade, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, agora neste momento, Pai, tá trazendo refrigério para o seu coração, Senhor, trazendo um abraço, Pai, na sua alma, Senhor. Deus, eu também te peço, Pai, por os projetos missionários da Igreja Batista Nacional em Coqueiral, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, cada um dos colaboradores, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, é assim que eu te peço e te agradeço desde já, para a honra do teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue vos abençoando. Amém. Graças a Deus pela participação aí do missionário Alci. E agora, irmãos, na sequência, nós teremos dois momentos, né? Nós teremos a participação agora do Ministério de Louvor e logo em seguida nós teremos um vídeo hoje é noite de missões, né? Também esse vídeo vai servir também de contexto para a mensagem do pastor nessa noite. Então agora eu oportunizo o Ministério do Louvor e logo em sequência nós veremos esse vídeo, tá? Então fiquem atentos, fiquem em espírito de adoração para que Deus continue nos abençoando a nossa igreja em nome de Jesus. O Ministério de Louvor.
Muitos se perguntam, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Na verdade, o que tem atingido os 4 cantos da terra e que temos visto são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras, os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é, por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar, confiar na sua própria força e muitos passam a se achar autossuficientes, se esquecendo de Deus e até zombando dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. Um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição, surge e leva a vida de milhares de repente. Onde estão os poderosos nesse momento? Nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano, que só assim para refletir e se prostrar diante do único Deus. É nas tempestades, nos momentos difíceis, que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar? Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e despertaram, consertando-se com Deus? Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período? Deus às vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada. Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia. E agora que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa: aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos, porém só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra. Deus não impede de sermos lançados na cova, mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso, e no final você vai ver. Sairemos mais fortes. Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa programação e eu agradeço, por esse momento que nós estamos tendo aqui, que os irmãos continuem orando pela igreja, para que possamos sair, desse momento mais fortalecido, Ou seja, apesar de toda a dificuldade, mas nós sabemos que a palavra do Senhor está sendo pregada nesse momento. Só falando um pouquinho de história, há mais de 100 anos atrás, em 1917, o mundo também passou por uma calamidade muito parecida com essa, que foi a gripe espanhola, que matou mais de 70 milhões de pessoas, realmente dizimou uma parte considerável do mundo. E naquele momento, os missionários eles não tinham como sair. Estavam isolados em casa e impossibilitados. O telefone era algo muito raro ainda. E o que fazer? Como fazer para pregar a palavra naquele tempo? Foi muito mais difícil do que hoje. Hoje, apesar de eu estar na minha casa e o pastor estar na casa dele, mas nós estamos conseguindo, através da tecnologia, fazer com que a mensagem do Senhor ela chegue até vocês nesse momento. Então, continue orando para que venhamos superar esse momento e que voltemos mais fortes ainda, mais certos de que somente com Jesus é que podemos ter uma vida tranquila e firme, apesar das dificuldades. Eu passo nesse momento a palavra para o nosso pastor e ele vai dar sequência à programação em nome de Jesus. Amém? Nosso pastor. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Pautado nesta leitura que aqui fizemos, eu quero dar um tema
para a nossa reflexão. E o tema é vida edificada sobre a rocha, ou construída sobre a rocha, né? Nós sabemos que dentro de um processo de construção, né, todo profissional, de fato, experiente, ele sabe que não é em qualquer terreno, em qualquer área que se constrói. E, obviamente, que Jesus ele faz uma comparação aqui de uma casa física para uma casa espiritual. Referindo-se à casa física, eu acredito que ninguém de bom juízo compraria uma casa, né, ou construiria uma casa se soubesse que aquele terreno era inapropriado, sabendo que com 1 ano, 2, 3, sei lá, em alguma parte da sua vida, aquela construção iria desmoronar. Até porque a nossa casa, ele é o nosso primeiro ambiente, é o mais importante, porque ali é onde nós vamos, né, construir a nossa vida, né, criar os nossos filhos, os bens que possuímos, estar com os nossos parentes, né? Então, a casa ela é importante para que essa casa possa nos dar o conforto da segurança, né? Nós temos que ter a certeza de que ela foi muito bem construída e com os elementos necessários, na dosagem certa, no prumo, né? Com tudo de forma dentro da sua normatização. Observe, por exemplo, a aldeia aqui bem próximo de nós. A aldeia, por exemplo, ela não tem edifícios com mais do que, acredito eu, 5, 6 andares, né? A gente, quando olha para o solo, a gente observa que é um solo forte, resistente, mas embaixo existe uma camada, um lençol de água. E é por isso que não se constrói, né? E as casas que ali são feitas, as construções, em nenhum momento a gente escutou que veio a ruir, porque ela foi construída em cima de critérios, né? Então, nós temos visto edifícios de mais de 20 andares, aí, outros até bem maiores, e que a sua construção perdura, porque foi feita toda com elementos importantes para que ela possa permanecer. Então, Jesus aqui, ele usa uma ilustração que também pode ser encontrada nos escritos judeus. Essa ilustração poderia ter sido muito instrutiva para uma audiência oriental em face à realidade local. Tempestades violentas e repentinas, e que às vezes provocavam grandes destruições. Chuvas no telhado, rios nos alicerces, ventos fortes nas janelas, e exigiam uma construção firme com bom alicerce, né? E aí Jesus, ele usando esta parábola, essa simbologia, aí ele diz: todo aquele que escuta e pratica as minhas palavras. E escutar está no sentido do aprendizado, né? Nós aprendemos pela escuta. E, obviamente, aquilo que nós aprendemos, nós vamos exercitar. E é isso que Jesus está fazendo essa comparação de uma casa física para uma casa espiritual, mostrando que a casa espiritual que escuta a sua palavra e executa, esta casa, ela tem segurança, essa casa, ela tem estabilidade, né? E aí ele faz uma comparação do insensato com o sensato e do prudente com o imprudente. E o que é ser prudente? É ser cauteloso, né? É ter precaução. O prudente, tudo que ele vai fazer, ele faz analisando todas as possibilidades, né? Então, obviamente, que quando Jesus diz aquele que ouve a minha palavra e a exercita, obviamente, que ele está se referindo ao processo de uma vida, né, pautado na sua palavra. E aqui eu quero observar com os irmãos, com você que nos escuta, alguns benefícios, né, de uma vida prudente, de uma vida, primeiro, as realizações e objetivos alcançados e dar estabilidade na vida para construir algo em uma base segura, e isso nos faz ser próspero, né? Próspero no sentido de que o que nós estamos fazendo tem segurança. E todo aquele que, de fato, entrega a sua vida a Jesus
e por Jesus é conduzido, esse tem prosperidade. E aí a prosperidade bíblica, ela é bastante ampla na sua compreensão, né? Vamos lá. Continuando, ele diz que edificou a sua casa. Não é um edifício qualquer, comercial, escola, organização social. Ou seja, construiu a sua casa. Ou seja, aquele que constrói a sua vida. Então, o prudente, ele deve ter como prioridade edificar a sua casa, e nada é mais importante do que a sua família, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, diz assim: porém, cada um veja como edifica. E aí, irmãos, a palavra está dizendo, cada um veja, ou seja, a responsabilidade, ela é individual, né? A base já está pronta, a base é a rocha, é a palavra de Deus, é Cristo, como ele está falando. Agora, cabe a mim, quais são os elementos que eu vou usar para construir a minha casa sobre esta base, né? E aí são elementos da fé, da prudência, da sinceridade, da verdade, da santidade, da busca por Deus, do entendimento que a própria Bíblia nos passa com relação à vida, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. O prudente, ele não investe ou constrói onde não há solidez, onde não há confiança, né? O prudente. Então, aonde você está construindo a sua vida? Aonde? É nos vícios, é nas drogas, é nos prazeres, né? É no consumismo, aonde você está colocando toda a construção da sua vida espiritual. É isso que Jesus está falando. Rocha, aqui, é a palavra de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A prosperidade de uma casa onde há prudência está no aspecto da comunicação e engajamento com todos. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, a Paulo escrevendo, ele diz: um lança e o outro edifica. Ou seja, é um processo de continuidade, né? Esta vida, né, a nossa vida, ela é composta justamente de construções. E aí ele diz: aquele que ouve e pratica. Ou seja, esses dois aspectos sempre andarão juntos. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-sucedido no seu feito. Amém? Então, não apenas ouvinte, mas cumpridor da palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Entre tantos símbolos que Jesus é comparado, nesta leitura ele é comparado à rocha, comparado à pedra angular. No Velho Testamento, simbolicamente, Deus é comparado a uma rocha. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. O que é que tem a ver a palavra rocha comparado a Deus com a palavra de justiça e de retidão? É porque a ideia da rocha é algo sólido, forte, firme. Então, Deus ele é comparado nesse sentido. Deus é comparado. No Novo Testamento, simbolicamente, Jesus é comparado à rocha, à pedra angular ou pedra de esquina. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que as seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Mais um símbolo de que a pedra, ela tem essa simbologia. E falando em pedra,
lá no campo de Vila Nova, onde nós temos a congregação Batista Nacional em Vila Nova, onde estão o casal o pastor e a missionária, o pastor Crispim e a missionária Elizabeth, fazendo um trabalho muito bom naquela localidade. Existia um ponto de pregação, e que nesse ponto de pregação havia no final da casa muitas rochas, e uma delas tinha um formato de uma cisterna, né? Formato de uma cisterna. E durante o período do inverno, quando chovia e que enchia aquela cisterna, no período da seca, aquela cisterna ela subsistia 6 e às vezes até 8 meses com água, e essa água servia não só para a família que ali morava, mas para as famílias que vinham, alguns até de longe, né? Alguns em carroças, outros em animais, com os seus garrafões para encher de água, né? Então, a rocha aqui que se refere a Deus, está se referindo a Jesus como aquela rocha no deserto que jorrou água. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, queridos, em resultado ao meio ambiente, né, as rochas da Palestina desempenham um papel proeminente na história bíblica. E a Bíblia descreve Deus como uma rocha, ou seja, descreve Deus como uma rocha. As montanhas rochosas da Palestina, né, elas serviam de abrigo. Serviam de abrigo quando havia os ataques, as guerras, mas as pessoas, o exército se organizavam nessas cavernas para proteger a cidade e para se proteger. Então, a rocha, por ter esse exemplo de cuidado e de proteção, ela é comparada a Deus e protege o seu povo como refúgio e como um lugar seguro, né? Em todo o tempo de guerra, as montanhas rochosas eram usadas como cidades e fortalezas, né? como proteção, né? As rochas oferecem abrigo. Davi, por exemplo, quando estava fugindo, né, sendo perseguido pelos seus inimigos, ele se escondeu em uma caverna rochosa chamada Caverna de Adulão. Ali ele se protegia não só dos inimigos, mas também dos animais, do frio e, consequentemente, da chuva, né? As rochas serviam de fonte de água para Israel no deserto, né? De fonte de água. Dentro de um simbolismo bíblico, Deus é a rocha do seu povo. No Novo Testamento, transfere a imagem de Cristo, a rocha de onde o povo bebe. A rocha sobre o qual a igreja está alicerçada. Mateus capítulo 16, verso 18, diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Então, Jesus, conversando com Pedro, diz: Olha, tu és Pedro, que aqui no grego é Petros, ou seja, pedrinhas, pedra pequena. Aí ele diz: sobre esta rocha, Jesus apontando para si, ele está dizendo: edificarei a minha igreja, ou seja, a sua vida será construída, a vida da minha igreja, ela é construída sobre essa base, e a base é sólida. Amém? Pedro compreendeu, e em Atos capítulo 4, aliás, verso 11, que esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que os construtores usavam para levantar as colunas laterais de cada canto. Era justamente essa pedra que dava sustentabilidade, né? Então, queridos, a rocha é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, né? Por isso, que quem tem a sua vida construída sobre esta rocha, sobre esta base, que é Cristo, virá, obviamente, como Jesus disse lá na sua parábola, verá os intempéries dessa vida, as provações, tentações, os ataques, as investidas do inimigo, né? Como, por exemplo, hoje nós estamos atravessando um momento muito difícil, não só um momento
politicamente falando, né? E nós estamos orando pelo nosso Brasil, né? Mas tudo isso nos serve de exemplo para que a nossa confiança esteja em Deus e não depositada em homem, seja ele quem for, né? Porque o Brasil está passando por uma instabilidade e não é apenas de hoje, já de alguns anos, né? E Deus, ele vem mostrando que ele é Deus. E diante de tudo isso, os poderosos caem por terra, né? O dinheiro, a fama, o poder, né? Se vê agora, né? Diante de um vírus que tem modificado, né? A rotina, não só de um país, mas do mundo. Do mundo, né? Os principais elementos que movimentam uma sociedade, que é o trabalho, é a economia, é a educação, o direito de ir e vir, a liberdade, não é? Deus está mostrando, e aí nós sentimos, irmãos, que nós devemos ter a nossa vida estabilizada em Deus, né? Escutei recentemente agora, no repórter esta semana, que foram presos mais de 100 homens, né? Busca porque estressados, depressivos, e aí tem maltratado a esposa, espancado filhos, espancado a esposa. Por quê? Porque não tem uma vida estabilizada na palavra de Deus. Não é, queridos, que nós, né, não sintamos o que está acontecendo. Não é que nós não tenhamos o temor de que aconteça alguma coisa conosco, com um parente nosso, com um amigo nosso, com um vizinho. Não é verdade? Nós sentimos, né? Nós sentimos. Como o diácono Wendel colocou, ele como professor de história, ele faz essa lembrança justamente, né, da gripe espanhola. De fato, eu não tinha nascido ainda nessa época, né? Mas se nós formos comparar, né, hoje, por mais difícil que seja hoje, nós temos uma rede social, nós temos um telefone, né? Nós podemos ver os nossos parentes através de um videoconferência, através dos meios de comunicação, mas naquela época era difícil. Você se isolava, as pessoas morriam, não tinha como saber, né? Mas que nós possamos, queridos, crer que há um Deus, né, que cuida de nós, um Deus que está conosco, né? Os que ouvem a palavra e não praticam é como um insensato que construiu a sua vida sobre os alicerces humanos, do dinheiro, da cultura, de títulos, da forma, da popularidade, os quais, como areia, não resiste à ação demolidora das situações da vida, né? E o exemplo é o que nós estamos passando hoje. Eu quero apenas concluir com algo que eu escrevi aqui sobre o homem prudente. E diz assim: o homem sem bom senso se deixaria impressionar pelo terreno nivelado, sem rochas, e não precisaria de preparo, como se já tivesse pronto para receber a construção. Mas a areia é traiçoeira. Em contraste com o prudente, pensaria no futuro, nos ventos, nas inundações, e escolheria um terreno pedregoso, apesar de tal terreno requer muito trabalho para que a casa comece a ser edificada. Este homem prudente, ele simboliza os que ouvem e os que praticam a palavra de Jesus. E não faltaria ao homem prudente, né, as tempestades e os períodos de dificuldades, mas no fim o resultado justificaria sua decisão na escolha do terreno. E esse é o homem que considera bem o ensino e aprende-o e torna-o para a sua vida. Amém? Que você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da palavra de Deus, considerar a palavra do Senhor, né? Como vocês viram no vídeo que nós passamos antes da mensagem, vocês viram, por exemplo, não é, em meio a toda aquela reportagem, passou, né, o escárnio que fizeram no carnaval deste ano com a pessoa de Jesus e com a pessoa também de Maria, né? Então, o mundo tem perdido o respeito, mas Deus está mostrando quem é Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, muito bem. Nós estamos encerrando o culto, mas você não fique, não vai embora. Fique aí ainda, porque eu vou ler aqui os avisos, vou fazer a oração final, e depois da oração final, ainda tem um videozinho, né, com as famílias da igreja para os irmãos a se matar a saudade. Amém, meus irmãos? Então, amanhã, segunda-feira,
às 00h, meia-noite, nós estaremos orando. Amém? A oração da meia-noite na segunda-feira tem sido uma bênção e mais do que nunca nós precisamos orar. Terça e quinta, de 9 às 11h30, expediente pastoral na igreja. Na quarta-feira, às 20h, nós teremos também o culto da vitória e também será transmitido através do YouTube. Na quinta-feira à tarde, o Ministério de Intercessão vai estar orando a partir das 4h e esta oração ela é apenas dentro do grupo da igreja. No domingo, nós teremos a EBD às 10h, também transmitido pelo YouTube, e à noite nós teremos o culto da família em adoração, e na ocasião estaremos ministrando a ceia do Senhor. Amém? Nós estamos encerrando, eu vou orar encerrando, e orando por algumas pessoas que precisam de oração, e assim com a bênção apostólica. Amém? Soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um culto, ó Deus, por uma semana, apesar, Senhor, de tudo que está acontecendo, ó Deus, de tantas notícias más, mas que nós possamos nos alimentar com a boa nova do Evangelho. Que a cada dia nós possamos nos alimentar da Tua palavra. Muito obrigado pela semana que se passou, pela que se inicia, ó Deus, e eu quero orar pelas famílias. Neste momento, Deus, quantas famílias estão depressivas, angustiadas, perturbadas, porque estão isoladas. Algumas com algumas preocupações que é comum, sim, com recurso financeiro, com trabalho, com tantas coisas, mas eu te peço, Espírito Santo, que tu possa consolar e dar força a essas famílias, para que eles, juntamente conosco, possamos atravessar esse momento de muita dificuldade. Traga paz, traga saúde. Eu oro pelo nosso Brasil, pelo mundo, ó Senhor, que está perplexo com este vírus, e pelo nosso Brasil, por conta de tanta instabilidade que tem surgido. Que o Senhor nos conceda a sua paz, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesse momento, eu quero orar por alguns enfermos, Senhor. Eu quero te apresentar Gi, ó Deus, o esposo da nossa irmã Irene, que se encontra, ó Deus, hospitalizado, que o Senhor abençoe teu filho, que o Senhor dê graça a teu filho e possa estabelecer a tua cura sobre a vida do Gi. Eu oro, Senhor, nesta hora pela nossa irmã Jerusa, Senhor, que está ainda num processo de recuperação, Senhor. Que a tua bênção, que a bênção da cura seja sobre a tua filha. Eu oro pela nossa irmã Severina Salles, que se encontra, ó meu Deus, hospitalizada, sobre os cuidados médicos, mas que a tua boa mão possa cuidar da tua filha, Senhor. Eu oro pelo pastor Rogério Justino, ó Deus, e que soubemos já recentemente que o seu quadro ele piorou, e os médicos estão modificando alguns medicamentos, ele está confirmadamente com o vírus, com o Covid-19. Ó Deus, a sua esposa está desesperada, porque existe a possibilidade também dela estar, Deus, com este vírus, mas eu te peço, ó Deus, a tua providência e a tua cura sobre a vida de todas essas pessoas. Nos proteja com a tua graça, os nossos parentes, familiares, amigos, a tua igreja e as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Com a tua graça, com o teu livramento e com a tua proteção. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Israel, de hoje para sempre. O povo de Deus diz: amém.
ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente desperta-me. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor. Fala comigo, palavra de Deus, fala comigo, fala comigo, palavra de Deus, fala comigo.